Queridos irmãos e irmãs, uma alegria, um privilégio para mim compartilhar com vocês este novo encontro translocal. O tema que foi comunicado para mim, para trazer as palavras, é chamados para ser luz. E vamos a iniciar lendo as palavras de Jesus em Mateus capítulo 4, versículos 14, 15, 16, onde Jesus disse a seus discípulos estas palavras: Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Esta é uma passagem fundamental, onde Jesus mesmo descreve nossa missão no mundo. Tanto a missão de cada discípulo, quanto nossa missão como Igreja do Senhor. É um mundo que tem mais confusão e escuridão a cada dia. Jesus disse a nós e a seus discípulos naquela oportunidade, mas hoje a todos nós, vocês são a luz do mundo. Estas palavras de Jesus coincidem com as palavras do profeta Isaías, uma palavra profética para o povo de Deus, para a igreja. Isaías capítulo 60, os versículos 1 a 3. Disse assim o profeta: Levante-se, brilhar, porque é chegada a tua luz, e a glória do Senhor resplandece sobre ti. Pois eis que as trevas cobrirão a terra, e as trevas os povos, mas o Senhor brilhará sobre você, e a sua glória será vista sobre você. Então as nações andarão na tua luz, e os reis no resplendor da tua aurora. Muito bem, vamos voltar às palavras de Jesus. Observemos que suas palavras não são uma ordem, mas uma afirmação. Ele não diz: vocês devem ser a luz do mundo. Nem diz: sejam a luz do mundo. Mas ele diz: vocês são a luz do mundo. Não é um mandato, mas uma proclamação, uma verdade. Jesus está proclamando uma palavra de fé. A fé chama o que não é como se fosse. E ao fazer isso, o que não é começa a ser. Nem Jesus disse a eles: vocês têm a luz para o mundo. Porque, irmãos, a luz não consiste apenas no que temos ou sabemos, mas aquilo que nós somos. Não se trata da doutrina que aprendemos, das mensagens que pregamos, ou dos livros que lemos. A luz do mundo é o que somos, a maneira que vivemos. Isso é concordante com as mesmas palavras do apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, versículo 8, onde ele declara: Antes vocês
eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Andem como filhos da luz. A luz não é ouvida, ela é vista. A luz não entra pelos olhos, não entra por os ouvidos, mas pelos olhos. A luz é silenciosa, não faz barulho. Vamos ler em João capítulo 1. O Evangelho de João começa declarando as seguintes verdades gloriosas, tremendas verdades. Diz assim: no princípio era o Verbo, a palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele, na palavra, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A vida era a luz dos homens. Queridos irmãos, é muito interessante observar esta sequência. Primeiro, a pré-existência do Verbo, que estava no princípio com Deus e que era Deus. Segundo, todas as coisas foram feitas por aquele Verbo, por a palavra de Deus, que é Cristo. E terceiro, na palavra estava a vida. Mas a palavra é algo invisível. O texto não diz que a palavra era a luz dos homens, mas que a vida era a luz dos homens. Isso é explicado mais claramente no versículo 14 de João capítulo 1, quando disse assim João: e aquele Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo, que era Deus, se fez carne, tornou-se visível. Esta é a encarnação da palavra. O que mais impactou a vida dos discípulos não foram simplesmente os ensinos de Jesus, as palavras de Jesus, mas o que impactou foi sua pessoa, sua vida, sua forma de viver, seu jeito de ser, o jeito de agir de Jesus, seu amor, sua humildade, seu poder, sua santidade, sua compaixão, para descrever o conjunto de todas as suas virtudes. A Bíblia, e João aqui capítulo 1, usa uma palavra: glória. Por isso diz João, aquele Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Gostaria de compartilhar um exemplo. O atual primeiro-ministro da Armênia chama-se Nikol Pashinyan. Há alguns anos, ouvi seu testemunho na televisão da Armênia. Ele diz:
que quando tinha 17 anos de idade, uma mulher crente deu-lhe de graça um Novo Testamento. Ao ler os evangelhos, este homem de formação ateísta ficou tão impressionado com a vida de Jesus que chegou a esta conclusão: este homem não pode ser outro senão Deus. E ele tomou a decisão de acreditar que Jesus é o Filho de Deus e se tornou um verdadeiro cristão. Foi impactado por a vida de Jesus. Cristo é a palavra que se fez carne, se tornou vida. O que iluminou aos homens não foram simplesmente suas palavras, mas sua vida. A luz do mundo não são nossas ideias, por mais bíblicas que sejam, mas é nossa vida. Jesus, a luz do mundo. A luz do mundo não é a Bíblia. Jesus não disse a seus discípulos: as Sagradas Escrituras são a luz do mundo. A luz do mundo é Cristo, sua pessoa, sua vida, seu modo de ser e viver. Em João capítulo 8, versículo 12, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. A luz brilha porque é um contraste no meio da escuridão. Jesus brilhou como contraste, pois sua vida era totalmente diferente e oposta à dos homens de seu tempo. Em meio de uma sociedade onde reinam o egoísmo e o individualismo, Jesus brilhava por causa de seu amor pelas pessoas. Perante os religiosos, legalistas, que queriam apedrejar a mulher pega em adultério, Jesus brilhou com sua sabedoria e com seu amor e graça quando disse àquela turma: quem entre vós não tem pecado, atira a primeira pedra. E ainda mais, disse a mulher: nem eu também te condeno. Vai e não pequeis mais. E Jesus brilhava, porque era um contraste com os religiosos de seus dias. Jesus brilhava por ser amigo de pecadores, por comer com as prostitutas e publicanos ladrões. Quando todos desprezavam Zaqueu por ser cobrador de impostos e ladrão, Jesus foi comer na casa desse pecador. Numa sociedade onde todos procuram ser servidos, Jesus brilhou ao se levantar da mesa e lavar os pés de seus discípulos. Mesmo que nenhum judeu conversasse com os samaritanos, ali perto do poço de Jacó, uma mulher samaritana ficou chocada ao encontrar um homem que conversou com ela com tanta graça e verdade. Jesus brilhou pela sua humildade, pela sua santidade, pela sua misericórdia, pela sua sabedoria, pela sua compaixão, pela sua autoridade, por fazer sempre a vontade do seu Pai.
Observemos que Jesus diz de si mesmo: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ele se tornou carne e, por estar presente no mundo, todos puderam ver. Sua conduta iluminou aqueles que o viram. Ele também disse: ainda um pouco, a luz está entre vós. Anda enquanto tens luz, para que as trevas não te alcancem. Jesus estava anunciando que pouco restava para deixar este mundo. Ele logo seria crucificado, ressuscitado e então ascenderia ao céu. Por um tempo a luz esteve no mundo entre os homens. No entanto, hoje Jesus não está fisicamente na terra. Portanto, ele não pode continuar iluminando, brilhando neste mundo de trevas. Agora que ele fisicamente não está, nós somos a luz do mundo. Por isso Jesus declarou a seus discípulos: vocês são a luz do mundo. Uma cidade situada em uma colina não pode ser escondida. Enquanto estava no mundo, Jesus transferiu esta responsabilidade a seus discípulos. Essas palavras de Jesus nos ajudam a entender nossa missão na sociedade. Devemos ter consciência de que hoje a luz do mundo somos nós. Jesus não está mais na terra, mas nós estamos. Moramos em uma casa X que fica em um bairro determinado, trabalhamos numa empresa, ou em uma fábrica, ou em uma instituição. Temos amigos, parentes, vizinhos, conhecidos, colegas de trabalho ou de estudo. Estamos misturados na sociedade. Em primeiro lugar, somos responsáveis por iluminar aquela parte do mundo que está perto de nós, aquela parte do mundo com a qual interagimos, somos a luz do mundo. Queridos irmãos, a única esperança para a sociedade é a igreja. A única esperança somos nós. A igreja é a luz do mundo agora. Nós somos a esperança para o mundo. Estamos estrategicamente distribuídos em muitos bairros, cidades e vilas para iluminar este mundo que está nas trevas. Não vamos iluminar o mundo enchendo a mídia com programas cristãos de rádio e televisão, ou distribuindo brochuras e porções da Bíblia. Tudo isso é bom e positivo e vamos fazer. No entanto, não é o que iluminará o mundo. O mundo está cansado de palavras. Jesus nos diz novamente: vocês são a luz do mundo. Não o que dizemos, mas o que somos. Nossa vida é luz. Portanto, o que iluminará ao mundo não são nossas palavras, nossos sermões, mas nossa vida, nossa conduta, nosso modo de viver,
nosso amor por o próximo, nossa atitude de serviço, nossa humildade, nosso modo de vida correto. Ser luz significa viver a palavra para poder pregar a palavra. Queridos irmãos, nosso modo de vida é uma repreensão para aqueles que praticam o pecado. Nosso modo de vida causa impacto nas pessoas que estão perto de nós. Não precisamos acusar, condenar ao pecador. A luz que em nossa vida revela e é um contraste na escuridão. Enquanto está no trabalho e é luz, todos aqueles que vivem mal e praticam a injustiça se sentem culpados. Você não precisa acusá-los ou condená-los. Seu modo de viver já os convence e é uma repreensão para eles. Eles veem que você tem uma família ordenada, que vive em harmonia, há amor em teu casamento, a maneira que você educa e cria teus filhos, teu comportamento, tua maneira de agir. Eles também observam teu vocabulário que você usa, que você sempre fala a verdade. Eles veem tua humildade e tua atitude de serviço. E assim, com nossa conduta, nossa maneira de viver, estamos iluminando ao mundo. Mas, segundo as palavras de Jesus, as pessoas podem ter duas reações à luz. Vamos ler em João, capítulo 3, versículos 19, 20 e 21, as palavras de Jesus. Diz assim: e esta é a condenação, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram as trevas mais do que a luz, porque suas obras eram más. Pois todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam repreendidas. Mas quem pratica a verdade vem à luz, para que seja manifesto que as suas obras são feitas em Deus. Podemos ver que há duas reações perante a luz. Alguns odeiam a luz e outros se aproximam, amam a luz. Jesus explicou muito bem. Alguns ficam perturbados e irritados com a conduta correta do cristão. E por isso que o criticam, zangam-se com ele e fazem guerra contra ele. Eles querem lutar contra a luz, porque ela os incomoda. A luz revela suas obras pecaminosas, revela a injustiça, a iniquidade, o pecado e a maldade de seus corações. Aquele que vive nas trevas e pratica o mal, deseja que todos façam o mesmo, para que seus pecados não sejam vistos. Aquele que mente se justifica dizendo: todo mundo mente. Mas quando alguém que não mente, isso o incomoda. Trata-o como fanático ou ridículo. Eles odeiam a luz. No entanto, alguns que rejeitam no início
mas depois se convertem. Essa foi a experiência do apóstolo Paulo, de Santo Agostinho e de muitos outros cristãos. Na primeira fase, rejeitaram a luz, odiaram a luz, mas depois a luz pegou a eles e se converteram. Não fique impaciente. Se você é um jovem que recentemente encontrou a Jesus e, embora antes vivesse com tranquilidade, agora pode ser que seus irmãos na casa, os seus pais, resistam a você. Eu conheço jovens que viveram, de alguma forma, uma vida libertina, desenfrenada, e seus pais não se incomodavam com isso. No entanto, quando eles são convertidos e suas vidas mudam, seus pais começam a criticá-los. Por quê? Porque eles querem cobrir a luz que está brilhando sobre eles. Isso os incomoda. Eles veem que agora seu filho é mais amável, gentil, respeitoso, prestativo. Antes ele não estava interessado neles. Agora eles veem a mudança em sua vida. No entanto, procuram pequenos erros com uma lupa, porque a luz de sua vida os incomoda. Antes de partir o pão à mesa, o pai de uma menina de 10 anos proferiu alguns palavrões, insultos, blasfemos. Ele estava nervoso e com raiva, porque a comida estava atrasada. Aí a filha fala: papai, quer que a gente agradeça a Deus pela comida? O pai imediatamente fica furioso e grita: eu proíbo que você continuar indo para a escola dominical, aquela igreja. Claro, aí ela tinha aprendido que para comer é melhor dar graças a Deus, agradecer pela comida. Uma jovem estava indo para o ensino médio e suas amigas a ridiculizavam e zombavam dela, porque ela não namorava nenhum garoto, nem queria fazer sexo. Eles a chamavam de antiquada, santinha. Por quê? Porque eles odeiam a luz. A luz os incomoda. A conduta de aquela adolescente que viveu em retidão diante de Deus, repreendeu, condenou e ensinou o caminho de Deus a todos os seus companheiros. Mas como lemos no texto, não todos odeiam a luz. Há outros que amam a luz. Quando vem uma família que vive como Cristo ensina, e que os filhos são respeitosos e honram seus pais, mesmo na adolescência ou juventude, ficam maravilhados. Estes são os que têm fome e sede de justiça e amam a justiça. Eles acolhem a luz, se aproximam dela e querem também ser luz. Eles são os filhos da paz, aqueles que serão salvos. Estes, embora ainda não estejam na luz, são atraídos por ela. Queridos irmãos, o evangelismo crescerá muito mais desta forma que de aquela outra. Esse é o verdadeiro caminho para a evangelização. Parentes, vizinhos, pais, os cônjuges que viram um cristão de perto e foram
tocados por sua vida. A evangelização não depende de um método, mas de uma vida que encarna o Evangelho. Essa é a melhor forma de evangelizar, a encarnação da palavra. A palavra se tornou carne, a palavra se fez carne. Que alegria quando, certa ocasião, um jovem judeu veio até mim e disse: não sei o que fizeram com meu irmão. Eu não acredito em Deus, mas meu irmão tinha um caráter péssimo e vocês mudaram a vida dele. Então eu quero saber o que eles fizeram com ele. Vocês que fizeram com ele? Por favor, me explica. Este jovem contador também entregou sua vida a Cristo, como seu irmão. Também seus pais. Eu tive o privilégio de batizar também a seus pais, todos eles judeus. Glória a Deus! A vida transformada impacta, é uma luz para em meio das trevas. Jesus falou de uma cidade estabelecida em uma colina ou em uma montanha. Jesus disse que uma cidade situada em uma colina não pode ser escondida. A referência é que à noite, uma cidade construída no alto de um morro pode ser avistada de todos os lugares. Já vi cidades assim na Itália, construídas no topo de uma colina ou montanha. Assim faziam alguns para observar a chegada dos inimigos à sua cidade. Jesus vê esta sociedade como um mundo em trevas e a igreja como a cidade que o ilumina, uma cidade sobre o morro. Repare bem, uma cidade está composta de muitas casas e dá para ver de longe, porque em cada uma dessas casas tem luz que irradia pelas janelas. Jesus diz: nem a luz se acende e se põe debaixo do cesto, mas no velador, e ilumina todos os que estão na casa. As lâmpadas daquela época consistiam em um pote de barro com um pavio que se acendia, o qual era alimentado com óleo. Então aquela lamparina foi acesa e colocada em um castiçal para que daquela posição ilumine toda a casa. A luz debaixo de alqueire é um cristão oculto que não mostra sua vida e seus valores aos outros. Nossa primeira responsabilidade é ser luz em nossa casa. A luz é colocada no castiçal e quem isso brilha em primeiro lugar para todos na casa. Portanto, o primeiro lugar onde devemos brilhar é em casa, com nossa família. Não podemos dar luz aos outros se não iluminamos primeiro aqueles que estão em nossa casa. Quem não conhece melhor é quem nos conhece melhor é aquele que mora em casa.
Como nos comportamos em nossa casa é o que realmente somos. É em nosso lar que devemos mostrar amor, ser mais prestativos. É fácil ser bom em reuniões ou com irmãos, porém devemos ser luz em nossa casa. Como aquele marido que disse: querida, você está muito cansada, deixa eu lavar a louça para que você possa ir para a cama mais cedo. É aí que devemos demonstrar serviço, humildade e amor em nossa casa. Nossa segunda responsabilidade é ser luz no local de trabalho ou estudo. Passamos a maior parte do tempo fora de casa, seja no trabalho ou no local onde estudamos. As pessoas não precisam de palavras, mas de conduta cristã. Primeiro devemos mostrar nossa vida e depois pregar a elas. Primeiro os fatos e depois as palavras. Nós somos a luz dos homens. Devemos ser exemplo de vida onde trabalhamos e estudamos. Nossa terceira responsabilidade é ser luz em nossa área de influência. E sobre quem tem a oportunidade de te conhecer e estar perto de você, perto de nós, nossos familiares, vizinhos, comerciantes, etc. Desta forma, a luz começa a irradiar de onde você está, onde você passa a maior parte de seu tempo para outros. E nossa quarta responsabilidade é mostrar nossa luz por meio de nossas boas obras. Cristo diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. A maioria das pessoas do mundo não entendem nossos sermões, nossas reuniões, nossa adoração. Muitos mais quando em nossos cultos, usamos um vocabulário religioso e antigo. Mas todos entendem a linguagem do amor ao próximo. Quando ajudamos aos necessitados, aos carentes, quando alimentamos os pobres, quando criamos empregos, quando construímos uma casa para uma família pobre, quando fazemos obras de misericórdia, todos compreendem, se alegram e dão glória a Deus. Disse Jesus: assim alumbre vossa luz diante dos homens, para que vejam as tuas obras e glorifiquem a Deus. Então depois eles entenderão nossa pregação, entenderão nossos cultos, entenderão nossos sermões. Uma cidade-luz, uma comunidade modelo. Que é a igreja? Justamente isso. Uma cidade-luz, uma comunidade modelo para a sociedade. Vocês sois, disse Jesus também, o sal da terra. Mas se o sal murchar, com que será salgado? Já não serve para nada e não pode ser para ser lançado fora e pisoteado pelos homens. Se o sal perder o sabor, com o que será salgada?
Se a luz se apagar porque não vivemos o que Cristo nos ensinou, como as trevas serão iluminadas? O mundo está morrendo. Nós temos esperança. Nós somos sua única esperança. Temos o segredo que o mundo precisa. Mas se os cristãos pararem de viver como Cristo nos ensinou, que solução haverá para o mundo? Se os cristãos cantam, louvam e dançam para o Senhor, fazem também sexo antes e fora do casamento, como o pecado será eliminado da sociedade? Se os jovens cristãos desonram seus pais e os tratam com insolência, que esperança há para os jovens do mundo? Se os maridos cristãos gritarem e tratarem as suas esposas com dureza, como ensinaremos o reino de Deus? Se as esposas cristãs não estão submissas a seus maridos, como os lares serão ordenados? Se nos lares cristãos há brigas, resmungos, gritos, insultos, como podemos mostrar ao mundo que temos a solução para suas famílias? Se não cumprimos nosso trabalho, chegamos atrasados, faltamos sem avisar, ou nos cumprimos nossa palavra, como ensinaremos responsabilidade e retidão? Se somos materialistas, ambiciosos, egoístas e buscamos nosso prazer e conforto, se somos injustos no pagamento de salários e formos avarentos, não teremos nada a ensinar ao mundo. Se os deputados evangélicos ou funcionários públicos são tão corruptos quanto os mundanos, como a corrupção em nossa nação será corrigida? A luz do mundo não é a igreja evangélica. A luz do mundo não é a igreja católica. Não são aqueles que se dizem cristãos, senão aqueles que são cristãos, aqueles que são verdadeiros discípulos de Jesus. Deus quer dizer às nações: olhe para a minha igreja. Esta é a sociedade que desejo para todas as nações. Como eles vivem, vocês devem viver. Assim como as famílias, os trabalhadores e os jovens se comportam, quero que vocês também o façam. Este é o meu povo, uma comunidade modelo para o mundo. Os problemas que você tem são devido ao egoísmo que reina em seus corações. Mas em meu povo existe amor. Cada um ama seu próximo e o serve. Sempre dizem a verdade. Os maridos são responsáveis, ternos com suas esposas. Também bons pais e amigos dos filhos. As esposas respeitam seus maridos. Existe justiça, retidão, diligência, responsabilidade. Em meu povo há decência moral, harmonia familiar, amor ao trabalho, respeito às autoridades, solidariedade, serviço, paz. Esta é a minha proposta de sociedade para todas as nações do mundo. Louvado seja o Senhor. Amém.